Então, boa tarde. A gente é a Dragon Roll Studio e esse é o nosso primeiro jogo comercial, o Pivot of Hearts. Então, a gente vai começar se apresentando. A gente é uma equipe pequena formada de 3 pessoas. Eu sou uma das Lívias. Eu sou a diretora de arte do jogo e a artista principal. E também ajudo com o roteiro. Eu sou formada em artes plásticas pela USP e eu também trabalhei um pouco com quadrinhos, animação e storyboard. E agora vim para o mundo dos games. Eu sou o Wilson, eu sou programador, sou formado em ciência da computação, tenho doutorado em ciência da computação pela USP também. E eu também sou um dos cofundadores do USP Game Dev, que é um grupo de pesquisa e desenvolvimento de jogos lá da USP, que a gente fundou lá desde 2009. E eu sou a outra Lívia, ou também conhecida como Mac. Eu sou formada em música, em composição, e eu também comecei a fazer jogos no USP Game Dev. E eu e a Lívia, a gente trabalhou num curta chamado A Pastorinha, que eu fiz a trilha e a Lívia fez a animação. E a gente começou a fazer jogos como Dragon Roll Studio há uns 2 anos atrás, e a gente viu no edital da SP Cine, o Seed Money 2020, a nossa primeira oportunidade de tentar um jogo comercial. E, felizmente, o nosso projeto foi aceito e a gente está sendo incubado pela incubadora da SP Cine Game. Então, vamos falar sobre o Pivot of Hearts. Ele é uma visual novel brasileira sobre repensar o amor. Ele trata de um triângulo amoroso subvertido e não monogâmico, e ele é estrelado por esses 3 personagens aqui. Da esquerda para a direita tem o Cauã, no meio é o Wen, que é o protagonista do jogo, e na direita é a Etsuko. O jogo, a gente projetou ele para ele ter 4 capítulos, e a ideia é que o protagonista que a Mac falou, né, o Wen Chan, ele é um programador de jogo também, ele é taiwanês brasileiro, e durante o jogo ele tem a oportunidade de reencontrar uma crush que ele tinha do colegial, só que ele precisa lidar com o fato de que ele não é mais a única pessoa na vida da crush dele. E aí ele vai participar, ele está fazendo um jogo, na correria de fazer um jogo, ele também vai participar de uma mesa de RPG, e vai ter várias outras coisas rolando no jogo que vão ajudar ele, junto com uma mecânica de cartas e os elementos de dating sim, vão ajudar ele a entender como as diferentes relações que ele tem complementam ele mesmo. E aí, junto com isso, a gente também tentou incluir um elenco, além desses protagonistas, que tenha uma boa diversidade LGBTQI étnica também. E por que a gente resolveu fazer o Pivot of Hearts, né? Então, primeiro, porque a monogamia, apesar de ser o modo que a gente está mais habituado, né, a se relacionar, ela não é uma regra e não é o único jeito de encontrar a felicidade. Então, a não monogamia ela é real e a gente queria que, através desse jogo, que as pessoas entendessem um pouco mais e aceitassem mais também a não monogamia. E a gente achou que esse meio, que a gente queria fazer através desse meio que a gente mais gosta, que são os jogos, né? E por que a gente decidiu uma visual novel? A gente queria subverter alguns clichês que são comuns em visual novels, principalmente do harém centrado em um homem com várias parceiras românticas mulheres. E também o clichê do triângulo amoroso, que a gente está bem acostumado, né? Também porque uma visual novel, a gente achou que teria apelo para os fãs de anime, dado o papel do anime na TV aberta brasileira da nossa geração. E também porque o escopo de uma visual novel condiz com os nossos recursos e a nossa equipe pequena. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as decisões-chave do design do jogo. Primeiro é o sistema que o Will mencionou, de cartas, que os significados dos naipes são baseados nos arcanos menores do tarô, e cada um deles representa uma forma diferente do protagonista lidar com uma situação na vida dele. Então, por exemplo, ouros é com persistência, paus é com ímpeto, copas é com emoção e espadas é com a lógica. Nesse sistema, dependendo de como você escolhe passar seu tempo, com quem você se relaciona, você vai ganhando pontuação desses diferentes naipes. E aí, em momentos-chave, você vai fazer decisões importantes que vão gastar essa pontuação. E esses momentos que gastam pontuação de naipes são aqueles que vão definir a trajetória que você vai fazer na história. O jogo está projetado para ter 5 finais diferentes, seguindo mais ou menos esse fluxograma. E 3 deles são os finais verdadeiros e 2 são os que os personagens não conseguem se realizar. A estética do jogo, como a Mac falou, é bem inspirada
na paleta e no estilo desses animes que foram muito populares nos anos 2000 e nos anos 90 no Brasil, como Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco. E, inclusive, dentro do jogo, esses desenhos também são referências, ou seja, os personagens também assistiram e também são fãs deles. Pode passar? Okay. Então, agora a gente quer mostrar o vídeo do teaser e depois, logo em seguida, o vídeo do gameplay. Isso. Videogames retrô, RPGs de mesa, heavy metal, animes nostálgicos da TV aberta, romance e naipes de baralho. Tudo isso faz parte do Pivot of Hearts, um jogo de narrativa interativa onde convidamos o público a refletir sobre os ideais românticos convencionais, para encontrar uma outra forma de amor, um amor compartilhado. Em Pivot of Hearts, você faz escolhas que levam a diferentes cenas, e, portanto, a diferentes finais. A história se passa na cidade de São Paulo. Nosso herói, Wan Xian, é um jovem programador taiwanês brasileiro que se reencontra com a garota de quem gostava no colégio, a baterista Etsuko. Paralelamente, Wen desenvolve uma inesperada amizade com um novo colega de trabalho, o carismático Kawan. Mas, Wen vai descobrir que talvez essas conexões não sejam tão paralelas assim. A história avança na medida em que Wen interage com as pessoas ao seu redor, acumulando diferentes tipos de energia representados pelos 4 naipes do baralho. Algumas interações aumentarão seu vigor, inteligência, proatividade ou empatia, e na hora de tomar uma decisão importante, deverá escolher qual dessas cartas entra em jogo. O visual e a trilha sonora de Pivot of Hearts são inspirados em animes populares nos anos 90 e 2000 no Brasil, que marcaram a geração da qual nossos personagens fazem parte. Sailor Moon, Sakura, Cavaleiros do Zodíaco. Se esses desenhos fizeram parte da sua infância, com certeza vai notar algumas referências. A equipe por trás de Pivot of Hearts é composta por 3 pessoas. A escrita do roteiro é dividida entre todos nós. O responsável pela programação é o Will, doutorando no IME e cofundador do USP Game Dev. A encarregada da trilha sonora sou eu, a Maki, compositora formada na ECA. Ambos fizemos dezenas de jogos, cursos e eventos como parte das atividades do USP Game Dev. A arte fica a cargo da Lívia, animadora e quadrinista formada pela ECA também. Juntos nós formamos a equipe da Dragon Roll e trabalhamos de forma interdisciplinar para que o gameplay, o visual, o som e a história estejam intimamente conectados. Juntos já desenvolvemos jogos menores como Healing Quest, Bunny Clicker, Night Whistler, Demon Graft e Chameleon Snap. Mais importante, através do Pivot of Hearts, queremos mostrar que não existe só um tipo de felicidade ou um jeito certo de amar. Sair do convencional nem sempre é fácil, mas se a possibilidade de amar de forma mais livre ressoa no seu coração, Pivot of Hearts está aqui para mostrar algumas dentre inúmeras possibilidades. Com o apoio da incubadora de games da SP Cine, estamos desenvolvendo o primeiro capítulo do jogo, previsto para ser lançado em inglês e português em janeiro de 2022. O jogo completo tem previsão para o final de 2022. Acompanhem a nossa jornada no Twitter, itch.io e no Facebook. O de gameplay. Isso. Tá acontecendo. Então, o teaser que acabou de passar tinha umas tomadas mais antigas do jogo, aqui já são umas tomadas mais recentes. Dá pra ver que a interface já está mais trabalhada e a história também já está mais desenvolvida. Então, essa aqui é a primeira cena do jogo, que mostra o Enjan, ele está trabalhando no joguinho dele, é o jogo da pau, aí ele reclama. E aí dá pra ver que tem um pôster do Cavaleiro do Zodíaco, que não é o Cavaleiro do Zodíaco. E Guerreiros do Horóscopo. E aí tem esse momento, ele tá pegando uma foto, tá lembrando do passado. E o jogo é bem simples, é bem narrativo, foca bastante na história. E aos poucos vão vindo os momentos em que o jogador tem que fazer as escolhas de fato. E aí é uma questão dele prestar atenção no que está acontecendo com os personagens e ver como que cada uma das diferentes cartas que ele tem ajudam aquela situação específica. Então, dependendo da escolha que ele faz... Opa, saiu o vídeo. Ué, o que rolou? Ah, porque estava sem som? Tá, a gente Ok, continua pode então? continuar, tá bom. Então, continua. Tá bom.
Então Bom, pode então passar. não deu para mostrar a parte das cartas. Vou passar aqui. Não? Passa. Ok, voltou. Voltou? Tá bom, isso é mais do gameplay. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, eu tô só vendo ali. Ok, então aqui de fato dá para ver as cores das cartas, dá para saber o que cada carta significa e você escolhe qual carta você quer gastar para você poder lidar com aquela situação específica. Então cada naipe vai ter uma abordagem diferente, uma faceta diferente do protagonista que ele vai estar usando naquela escolha e algo que ele completa conforme ele interage com as pessoas. E assim como os dois outros grupos, a história também se passa em São Paulo, né? Então a gente pega lugares típicos, paisagens típicas de São Paulo e usa que é o que os personagens estão passando. Com várias referências também para a cultura brasileira. Bom, e aí continuando. Bom, então, como vocês já devem ter visto pelo vídeo do gameplay, Visual Novel é um gênero de jogo baseado em narrativa, que é muito popular no Japão e que tem se expandido bastante para o Ocidente nos últimos anos. Então, várias visual novels de sucesso foram traduzidas para inglês, como Fate Stay Night e Danganronpa, e foram muito bem recebidas pelo público ocidental. E isso abriu um espaço para o desenvolvimento de visual novels ocidentais, que também fizeram sucesso, como Doki Doki Literature Club e Dream Daddy. Porque, basicamente, o visual novel é um tipo de jogo que tem um custo de produção relativamente baixo, então é um empreendimento de baixo risco, mas também tem um grande potencial como multimídia. Porque, como a gente acredita que o Pivot of Hearts, por exemplo, pode ser só o ponto de partida para várias histórias que podem se desenvolver em várias mídias, como, por exemplo, spin-offs de jogos de outros gêneros, pode acontecer uma adaptação em quadrinhos, adaptação em animação, e também como um sistema de RPG baseado no cenário da campanha que os personagens enfrentam dentro do jogo. Bom, e aí para conseguir fazer isso funcionar, esse aqui é o orçamento que a gente está planejando ter. Né? A gente estimou um total de $65 mil, que a gente distribui como está mostrando aqui. Mas, resumindo isso aqui, a ideia principal é que a gente está focando o grosso desse dinheiro na narrativa, que é o roteiro e a localização dele. A gente pretende traduzir o jogo para ter o jogo em inglês, português e japonês. Então, a gente vai ter um pedaço do dinheiro que é isso. A segunda parte mais importante é a arte, que é o que vai dar a cara, é uma das principais partes de se fazer uma visual novel. E aí, com base nesse orçamento e com base nesses jogos que a Lívia falou, que são outras visual novels, principalmente a gente comparou com visual novels que foram desenvolvidas no Ocidente. Tem desde visual novels que fizeram muito sucesso, até visual novels que não fizeram tão sucesso. A gente pegando pelo caso médio, um caso realista, com o pé no chão, a gente consegue, com aquele investimento de $65 mil, vendendo a $10, a gente consegue um retorno líquido de mais de $200 mil, na nossa estimativa. E aí o plano para isso a gente já tem quase pronto com o capítulo 1 atualmente, né? Um protótipo que já está praticamente acabado, todo o polimento. A gente vai terminar isso até o final do ano, para conseguir lançar o primeiro capítulo do jogo no começo do ano que vem. Tendo feito isso, a gente vai começar a se focar no resto do desenvolvimento, os últimos 3 capítulos que faltam. E aí, no segundo semestre, a gente vai investir principalmente na parte de formar a comunidade e divulgar o jogo e começar a fazer os jogadores conhecerem, saberem que o nosso jogo existe, que ele está quase pronto e que eles vão poder comprar isso no final do ano, já nos 3 idiomas que a gente pretende fazer. E o que a gente está buscando em possíveis parcerias? O que a gente mais precisa de ajuda no momento é ajuda para divulgar o nosso jogo e para construir uma comunidade em torno dele. E, através disso, a gente vai ter métricas melhores para decidir o tipo de financiamento que a gente vai buscar, seja parceria com publishers ou investidores ou financiamento coletivo. E aí, numa etapa posterior do desenvolvimento, a gente vai precisar de ajuda com localização para os outros idiomas e porting para outros consoles. E, bom, a gente sabe que o nosso jogo ele é sobre desconstruir convenções da monogamia. E a gente sabe que contra convenções nem sempre é fácil, como eu falei no teaser do jogo, né? Mas se um jeito mais livre de amar faz sentido para vocês, então o Pivot of Hearts está aqui para mostrar isso. E esse é o fim da nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.